Olá, salve, salve, dia 17 de maio de 2026, domingo, e vamos falar mais um pouco sobre cultura racional. Estava estudando por aqui e senti vontade de gravar esse vídeo que é para mim mesmo, para deixar registrado para que todos tenham acesso, para que eu tenha acesso a esse vídeo mais tarde, que é o vídeo de divulgação da cultura racional, que é um vídeo de reflexões da vida sobre assuntos ligados à cultura racional. Então, meu nome é Jefferson, eu sou estudante desta cultura racional, da obra dos livros Universo em Desencanto. E eu já estou com o primeiro volume aqui, desta obra, que eu estudo já há alguns anos, e não tem como o estudante, a pessoa estudar numa obra dessa e não fazer a divulgação e não dizer para as pessoas que nesta obra, que nestes livros, ela vai encontrar muitas coisas boas para a sua vida. Então estou eu aqui fazendo a minha parte. É uma necessidade que a gente tem de gravar esses vídeos, de divulgar de todas as formas e de todas as maneiras esta cultura que é cultura racional. Hoje, 17 de maio, dia 13 de maio, é uma data em que se comemora na cultura racional a libertação da matéria. 13 de maio de 1889 também foi a data em que no Brasil foi-se extinta, né? Foi dada a Lei Áurea, a lei da abolição da escravatura, 1889. 1903 nasceu o senhor Manuel Jacinto Coelho, que é o autor da obra dos livros Universo em Desencanto, para trazer com esta obra, com este conhecimento, com esta informação, com esta orientação, a verdadeira libertação da matéria através do desenvolvimento do raciocínio, através do conhecimento de quem é o ser humano, através do conhecimento da sua origem, da verdadeira origem da humanidade, de onde o ser humano veio, como veio, por que veio, para onde ele vai, como vai e por que vai. Trazer para nós, neste terceiro milênio, o mapa, a planta e a bússola para nos orientarmos definitivamente aqui neste nosso mundo. E como diz a cantora Roberta Miranda, são tantas coisas, e o cantor Roberto Carlos, são tantas emoções. Então eu vou fazer a leitura aqui de um trecho do livro, do primeiro volume da obra, que é a introdução. A introdução que está na página 15, que é bem forte, assim. Eu estou na obra lendo os volumes do Históricos lá, volume 500 e
90, eu já estou neste número. E aí sempre quando a gente volta a fazer a leitura do primeiro volume, dos volumes iniciais, né? Que é a obra de cultura racional, para você que não sabe, e esse vídeo é destinado para quem não conhece ainda, porque para aqueles que já conhecem a cultura racional, já estão lendo, já estão estudando, já estão se beneficiando deste conhecimento libertador. Já ouvir falar é uma coisa, né? Ler é outra coisa. Conhecer cultura racional, quem conhece está agarrado de unhas e dentes neste livro e se alimentando todo dia desta energia que é a energia racional. Então, para aqueles que não conhecem, é o objetivo também deste livro, trazer informações do que é a cultura racional. Então a obra ela tem alguns volumes, são 21 volumes da obra básica, depois tem 21 volumes da réplica, depois tem mais 21 volumes da tréplica, que é a prova da obra, que comprova, né? Então a réplica é a prova e a tréplica comprova a obra e a prova. E eu estou no histórico. O histórico são muitos fascículos, né? Então, quando a gente retorna para o primeiro volume, a gente sente uma força muito forte na leitura. Por quê? Porque a gente lê pela primeira vez, pela segunda vez, e à medida que o tempo vai passando, cada vez que a gente retorna para este volume aqui, é uma força muito forte de conhecimento que nós sentimos, de conhecimentos que a gente passou por cima sem perceber. Então eu quero trazer esta parte da página 15, que é a introdução, que me chamou bastante atenção hoje na leitura, e eu vou compartilhar aqui com vocês este pedaço. E depois a gente comenta mais sobre algumas reflexões que eu quero compartilhar com vocês. Então vamos lá, a introdução. Abre aspas, primeiro volume da obra, página 15. Nesta obra estão todos os ensinamentos do princípio e fim do mundo, ditados pelo racional superior para administrar os conhecimentos racionais. Fecha aspas. Então, racional superior, só para deixar claro, racional superior é o dono do livro que utilizou o instrumento, que é o senhor Manuel Jacinto Coelho, que nasceu em 1903. Racional superior é um raciocínio superior a todos os raciocínios, é uma energia superior a todas as energias. Então este livro é do racional superior. Voltando aqui à leitura. Em que se baseiam esses conhecimentos racionais? Baseiam-se na personalidade verdadeira. Nos conhecimentos racionais estão todas as bases do Ser Supremo a tudo e a todos, para dar a conhecer a todos de onde vieram, como vieram, para onde vão e como vão. É espiritismo? Não. Espiritismo é esse enigma que todos sonham que possuem, mas nunca provaram nem poderão provar. Por isso é espiritismo, coisa ou causa em experiência. E onde existem as experiências, estão os enigmas.
Portanto, o espiritismo é enigmático e o racional não tem enigma. Racionalmente, todos os enigmas são solucionados claramente, lapidadamente e solidamente. Espiritismo quer dizer experimentando em experiência, espertos, espetando, exploração, sempre com duas intenções, boa e má. Explicação que não dá conta do profundo ser da matéria, ficando em experiência sempre, sem solução, por conservar todos os mistérios, todos os enigmas e todo o encanto. Eis a razão dos sofrimentos e o pranto. Quem vive em experiência não chega à razão, nem às conclusões das coisas. Vou repetir. Quem vive em experiência não chega à razão, nem às conclusões das coisas. Ou seja, né? Se eu preciso fazer a experiência para ver se dá certo, então é porque eu estou ainda procurando o certo, né? É o que justifica viver de experiências. Voltando aqui, espiritismo, filosofia, coisa que ninguém pode se fiar. Quem navega em experiência não sabe se está certo ou não. Espiritismo e um barco sem rumo são a mesma coisa, porque ignoram e fazem mistérios de suas origens e mantêm os mistérios de tudo. Portanto, o Espiritismo é um toque para alertar todos de que existem os habitantes desse imenso vácuo e de outras paragens, além e muito além desse vácuo. Por isso, o Espiritismo está no singular, razão porque nunca passou disso. Então nós, do astral superior, viemos aqui guiar todos, esclarecer a todos esses mistérios, desencantar todos, provar o porquê de todas essas confusões e comprovar o porquê de tudo e por tudo. Portanto, os conhecimentos racionais dados por nós, habitantes do astral superior, são conhecimentos reais do porquê dessa vida, do porquê desse mundo, do antes de ser tudo que compõe esse mundo e do porquê todos desconhecem a sua origem, do porquê da vida, de tudo e de todos. Isto somente é possível nos conhecimentos racionais, no que é racional, na pureza e na verdade das verdades, e não assim como aí vivem à mercê do espiritismo, que por ser uma coisa em experiência, reúne todas as falsas verdades. O que vive em experiência não está com a verdade, e sim tem uma partícula de verdade. Essa partícula de verdade é que anima a todos nessas experiências do Espiritismo e bota todos em dúvida com a falsa fé, porque a fé é do falso condutor. Se a fé não fosse do falso condutor, ninguém seria traído por ela. Se a fé valesse e resolvesse, todos venceriam com o poder da fé e ninguém sofreria. Não haveria sofrimento porque todos, com a fé,
resolveriam tudo de bom, de bem ou de mal. Por ser a fé um enigma aí desse encanto, é que vivem mantendo o sofrimento e o pranto, pois se ela valesse, ninguém sofreria. Todos usam a fé e o poder dela para todas as formalidades, para todos os efeitos e para todas as soluções. Se a fé valesse, não haveria miséria de todos os tamanhos, de todos os quilates, nem sofrimento. Mas por ela não valer é que todos sofrem. Sofre o rico, sofre o remediado, sofre o que tem e quem não tem. Se ela resolvesse, nada disso existiria, e por não resolver é que tudo isso existe. Portanto, os conhecimentos dados pelo racional superior são conhecimentos racionais. São muito diferentes dessa balofestia, onde tudo é balofo, só existe na palavra, mas na realidade nada. Muitos conhecimentos férteis virão com o andamento da elaboração racional dada pelo racional superior. E assim, todos, cada qual na sua categoria, os habitantes da Terra, os habitantes do espaço, que é esse imenso vácuo, os habitantes de outras paragens, e os habitantes do astral superior, todos chegarão lá. Mas vamos devagar, aprendendo todas as lições dos correligionários da elaboração racional. As dúvidas são de quem nada conhece, e com o decorrer da escrituração, todas as dúvidas desaparecerão, porque o que é racional é completo e o que é ciência é do encanto e incompleto. Estão acostumados à ciência do encanto, e a ciência do encanto é cheia de dúvidas. Precisam notar bem que o que é racional não tem dúvidas, mistérios, enigmas, nem encanto. Desvenda tudo com a verdade. Portanto, o que é racional está acima de tudo e de todos, e a ciência do encanto e dos encantados está abaixo de todos e de tudo, porque são criações dos filósofos que ficam filosofando. Abre aspas. Será ou não será? Fecha aspas. Filosofia feita pelos encantados que não sabem o que fazem, e quem não sabe o que faz deixa todos em dúvidas. Por isso vivem todos duvidando de tudo, de todos e de si mesmo, por viverem sob essa filosofia científica, criada, inventada e forjada pelos habitantes da Terra. Seres enigmáticos, matéria sem solução, que deixa todos em dúvidas, como aí vivem até hoje, duvidando de tudo, sem solução alguma, e dizendo, abre aspas, no mundo tudo é ilusão e nada mais, fecha aspas, e fecha aspas também deste título que é
a introdução da página 15, que está no Universo em Desencanto. Então o ser humano nasce aqui na Terra sem saber porquê e nem para quê. Se eu não sei onde estou, se eu não sei de onde vim, se eu não sei quem eu sou, eu vou ter que viver de experiências para ir tentando aprender através do erro e do acerto. E é onde vem este conhecimento para dar fim às experiências, para eliminar as experiências. Por isso que a cultura racional é a cultura do terceiro milênio. Existiu o primeiro e o segundo, a cultura racional, vem para esclarecer o porquê de tudo e o porquê de todos. Apareceu aqui também a palavra racional superior. Eu disse que é forte esta leitura, principalmente para quem não está acostumado, né? Então, a cultura racional, ela vai chegando para todas aquelas pessoas que procuraram em algum caminho, né, que não estão assim satisfeitas com a vida ou que estão vendo muitas coisas erradas e estão de repente desanimados, deprimidos, enfim, com aquele vazio enorme deixado pela mudança que teve na natureza em 1935. Então, iniciou-se, né, ficou esse vazio interno dentro do ser, que é justamente a causa, né, que é justamente o motivo para que ele procure preencher esse vazio com a explicação do porquê das coisas. Eu vou ler mais um outro pedacinho também, que também me chamou a atenção, que está na página 33 do título O Rosário da Vida, que também é excelente, mas eu só quero ler um trechinho aqui da página 33, onde ele diz assim, abre aspas, encantado quer dizer sofredor sem solução, condenado aí a sofrer e depois morrer devido ser encantado. Se não fosse encantado, não era sofredor. Se os viventes há muito soubessem o que são, já há muito também não seriam como são. Agora é que estão começando a saber, para deixarem de assim ser por meio da imunização racional. Portanto, o que é um encantado? É um condenado, é um sofredor sem argumentos, por isso sofre e depois de tanto sofrer, morre. Por ser sofredor, é um condenado à morte, sem argumentos claros, limpos, perfeitos e sem defeitos. Não sabem dar solução de espécie alguma, não sabem por que assim são, e muito menos o que são. O que são? Encantados. Por isso, só sabem dizer que o mundo é de sofrimento, que esse mundo é de martírio e todos os padecimentos cruéis. Só sabem dizer o que vem, o que se passa com todos, mas não sabem dizer o porquê assim são, nem muito menos o que são. Se soubessem o que eram, já há muito que assim não seriam, e assim não viveriam.
mas por não saberem ao menos o que são, vivem assim horrivelmente nesse tufão de angústias. E agora, por meio desta escrituração universal de esclarecimento mundial do desencanto, todos se desencantarão e irão saber tudo minuciosamente. E aí continua, fecha aspas. Então, a cultura racional, né? Esse trecho que eu acabei de ler, ele é muito claro e ele é muito forte e ao mesmo tempo, para quem está iniciando, é muito difícil de se entender, de se compreender, de sentir, de perceber, de viver este ensinamento, este conhecimento. Por isso que a recomendação que a gente sempre dá, e falar em recomendação, sabe aquela frase assim, ó, se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Né? Só que existe diferença entre conselho, opinião e fofoca. Existe diferença. Para você dar um conselho, você precisa ter conhecimento daquilo que você está falando e precisa ser bom para o outro. E por que não dar um conselho? Por que vender? Já parou para refletir? Se fosse bom não se dava, se vendia. Por que se vendia? Por que não se pode dar um conselho? Por que eu tenho que vender um conselho? Note que tem algo interessante aí para refletir. É claro que a consequência vai ser para a pessoa que vai fazer aquilo ou não. Por isso que a gente tem que ir sempre pela nossa cabeça, tem que ir sempre pela nossa escolher sem a interferência de ninguém, porque o outro fez, né? Sempre ter o nosso motivo, agir certo, agir na certeza sempre de si próprio, né? E não seguir ninguém, seguir o outro porque o outro faz, eu vou seguir. Até porque, como eu falei, a consequência vai sempre para a pessoa. E é por isso que a gente afirma que não existe um salvador, né? Entre aspas. É a pessoa, através do entendimento, através do conhecimento, que ela vai tomando as suas ações e sofrendo as consequências e vai, por vontade própria, querendo saber, querendo melhorar as suas condições. Ninguém vai ser salvo por alguém simplesmente, né? Então, se conselho fosse bom, não se dava, vendia, depende de quem vai dar o conselho. Se o conselheiro for interesseiro, ele vai querer negociar este conselho, esta informação. E este conhecimento aqui não é para o comércio da exploração. Não é não. Está bem aqui, em algum lugar, dizendo que este conhecimento, aqui ó, na página 8, não é para o comércio da exploração, e sim para a salvação de todos. Quer dizer, a volta de todos ao seu mundo de origem, o mundo racional. O mundo verdadeiro do animal racional
é o mundo racional. Então, este conhecimento de cultura racional é um conhecimento que a pessoa ela deve ir lendo todo dia com paciência, persistência e obediência, porque, como eu falei, o desencanto, né, é o universo em desencanto. Ele veio para desencantar o ser humano, tirar ele deste mundo dos sonhos, o mundo do pensamento e da imaginação, tirar ele das experiências do acerto e erro, trazer esse desencanto, este saber, e não é de um momento para o outro. Primeiro, que a pessoa ela tem que estar querendo saber, querendo conhecer este assunto. E depois que ela começa a estudar, a ler a cultura racional, os livros Universo em Desencanto, em doses homeopática, como diz o autor. Ela vai lendo e aos poucos, né, de pouquinho em pouquinho, ela vai sendo tratada, porque é um tratamento. E muitas pessoas se enganam com a cultura racional, achando que esse livro faz milagre. Não existe milagres na cultura racional. Tudo é feito naturalmente. É naturalmente que as coisas acontecem. Às vezes eu quero me desencantar estudando a cultura racional para conseguir outras coisas aqui, com o interesse que não seja o conhecimento, com o interesse que não seja o da verdade. Qual é a verdade que a cultura racional traz? A cultura racional é a verdade das verdades, que vem trazer este conhecimento com base, com lógica, com provas e com comprovações das coisas, de como foi formado tudo isso, do porquê dessa formação, dessa transformação da natureza, do animal racional, que a fase agora é do desenvolvimento do raciocínio. Por quê? Porque chegou a energia racional, porque tem uma sequência lógica, não poderia ter vindo antes, né? O ser humano era muito bruto, hoje ele está mais lapidado e a natureza mudou de fase. Então, por essa mudança de fase, o conhecimento da fase é o conhecimento racional, para que a pessoa tenha o equilíbrio, para que a pessoa ande de acordo com a natureza. E a gente vê e a gente observa muitas mudanças negativas devido a esse enfraquecimento, devido a essa falência moral, física e financeira, devido a esta liquidação moral, física e financeira da nossa sociedade, que a causa foi essa mudança de fase em 1935. A natureza mudou de fase, a natureza agora está sendo regida pela energia racional. Antes da energia racional era a energia elétrica e magnética que comandava a natureza. Então, com essa mudança, criou-se esse vazio. Por quê? Porque deixou de alimentar o pensamento e a imaginação do pensador. Por isso que as coisas começaram a piorar. Por isso que tudo começou a não dar mais certo. Por isso que houve esse vazio, por isso que está acontecendo essa insatisfação geral. Então, este conhecimento, ele veio trazer a concórdia universal, a paz, o amor, a fraternidade e a concórdia universal. Então, a cultura racional, ela não veio para disputar com ninguém,
é um conhecimento único, não é um conhecimento daqui, de pensador nenhum. É um conhecimento de fora, é um conhecimento natural da nossa origem, natural da natureza, da nossa origem, porque somente a origem para nos dar as respostas do porquê de tudo e do porquê de todos. Então esta é a função. A função da cultura racional é trazer a concórdia através do desenvolvimento do raciocínio. Nós somos animais racionais, animais porque perdemos a nossa forma, nos deformamos, éramos outra coisa e estamos nesta classe de animal racional, por isso sofremos as variações da natureza, por isso envelhecemos e por isso morremos. Mas a nossa origem, mas a nossa essência, ela é racional, por isso que a classificação é animal racional. E este raciocínio, que é esta preciosidade, que é esta centelha, que é este ser divino que está em todos, está localizado na glândula pineal em forma de máquina do raciocínio. E a este habitante, é esta energia materializada que precisa ser desmaterializada pela energia racional que está nos livros Universo em Desencanto. Então, nesta obra, nestes livros que são pura energia, energia racional tem essa função: desmaterializar esta energia para que ela volte ao seu lugar de origem. Esta é a função. A função é ligar o ser humano em vida ao seu mundo de origem, que é o mundo racional. A vida, ela é passageira e provisória, como todos nós sabemos e acompanhamos. E como eu estava dizendo, tem muitas coisas muito tristes, né? Muitas loucuras acontecendo, muitas pessoas totalmente perdidas, totalmente muitas doentes, né? Enfim, sem noção nenhuma de nada, já desistiram de tudo, não encontraram respostas, enfim, tristes, infelizes, porque sabem o que vai acontecer. Independente do que você tenha materialmente, independente da idade que você tem, independente da sua profissão, o destino é o destino natural de todos: nascer, crescer, envelhecer e depois morrer. Este é o ciclo da vida. Este é o ciclo desde o início dos tempos, onde o ser humano perdeu o direito de viver. Esta forma em que nós estamos, perdemos o direito de viver. E como eu falei, estamos expostos a todo tipo de intempéries aqui embaixo. Mas com a cultura racional, com este conhecimento que não é teórico, você vai estudar, você vai ler, você vai sentir e você vai ter as provas e as comprovações com base e com lógica para viver, para fazer esse curso da melhor forma possível, tendo um equilíbrio, tendo uma paz interior, né? Conseguindo entender, porque às vezes quando a gente não entende, quando a gente procura uma resposta, a gente começa a culpar um ou outro e isso não resolve nada. O que resolve é saber, mas saber de uma forma não teórica, saber de uma forma que isso faça sentido para você, que te traga mais serenidade, que te traga mais essa vontade de
compartilhar com os outros o que é bom, para que traga esse bem-estar, essa concórdia. Devemos respeitar todos. Inclusive, um desafio assim maior que eu vejo para as pessoas, para o ser humano, é esse desafio de respeitar as diferenças dos outros. Todos são iguais e todos são diferentes. Não tem ninguém igual e existe o seu porquê. Em compensação, todos são iguais porque todos vêm da mesma origem. Então, ela traz a concórdia porque liga o ser humano pela origem e não pelas diferenças. Pelas diferenças tem as facções, tem as divisões, tem as separações, sejam lá elas da espécie que for. Através da origem, não. Através da origem podemos ser iguais. Então, o maior desafio do ser humano é ele entender a diferença e respeitar as diferenças. Tem muitos que são muito diferentes da nossa forma de ser e é a forma do outro ser. Por isso que tem essa diferença toda. E se você não consegue respeitar a diferença do outro, você não entendeu como as coisas são e como as coisas funcionam. Aí se um grupo, se uma religião não respeita a outra religião, que as religiões são formas de cultuar um ser superior, só muda a forma, né? Então, por isso que ela tem uma hierarquia dentro de cada instituição dessa. E se uma instituição dessa pensa diferente, não respeita a outra, não pode haver concórdia e os atritos, os conflitos, enfim, a paz nunca vai existir. Então, por isso que a cultura racional é uma cultura natural da natureza. A cultura natural da natureza, porque vem da origem. Porque somente a origem é que pode desencantar o ser humano, esta pessoinha que está aqui, que tem algo muito valioso dentro dela, mas por ela não se conhecer, ela não dá valor à sua própria vida, não dá valor ao local que ela está, e muito menos ao semelhante. Se eu não dou valor para a minha vida, eu não vou dar valor para a vida do outro e respeitar o outro também. Então o desencanto também é essa desmaterialização, né? O que traz muitos, a maioria, né, do problema é esta causa, essa deformação material, esse estado em que nós estamos, esta ganância, né, esta ligação em achar que somos o que não somos, por não sabermos o que somos. Por isso que nos apegamos a algo que está se deteriorando a cada dia, né? O racional diz que o corpo de matéria ele é um conjunto de ruínas que por si mesmo se destrói. É o caso de tudo. Tudo que se olha, tudo que se vê está se desmaterializando, né? Todos somos doentes, né? Porque vamos morrer, tem um prazo de validade. Alguns morrem mais cedo, pegam uma doença um pouco mais grave, mas outros, quando nasce, né, já começa a contar o tempo. E nesse tempo ele tem um sentido e nós temos, sim, e fazermos alguma coisa. Porque este mundo, apesar de ser de experiências,
as experiências não estão trazendo a paz, não estão trazendo as coisas boas, a felicidade para todos. Então não é um mundo, apesar de muitos quererem que seja um mundo de passeio, um mundo de distrações, um mundo de diversão. Esta diversão, estas distrações não estão facilitando, não estão ajudando em nada. O vazio interno continua o mesmo. Quanto mais distrações, mais anestesiados da realidade, do porquê de tudo e do porquê de todos. Então é isso que eu queria dizer um pouco, hoje, dia 17 de maio, dando um conselho, porque eu jamais vou vender um conselho. O conselho é a dica: leia, estude, conheça a cultura racional. Se você ainda não conhece, procure conhecer e provar na sua vida os benefícios que ela vai trazer. Experimente, leia, estude essa cultura, esse livro, esta energia inédita, porque a natureza também, com a mudança de fase, o que aconteceu, a fase do pensamento e da imaginação, ela está sendo liquidada, né? Então, tem uma fase do desenvolvimento e tem a fase da liquidação dos feitos artificiais, dos feitos do pensamento e da imaginação estão sendo liquidados pela nova fase, que é a fase agora é racional. Então reflita na sua vida o que tem valor, reflita na sua vida o que você fez, o que você está fazendo, procure direitinho dentro de você se existe algum vazio, se está tudo bem, não aparentemente, porque nós vivemos de aparência, e sim quando você estiver sozinho, consigo mesmo, quando você refletir tudo que você fez na sua vida, tudo que você está fazendo para você e para seus semelhantes. Se ali você não sente nada, se está tudo certo, se tem alguma pendência com algo ou com alguém que está te pesando dentro de si, né? A paz é algo bom em que você procura não ter nenhum atrito consigo mesmo, nem com ninguém, né? Não pode ter contradição com nada para haver a paz. Então a cultura racional ela vai procurar fazer esta limpeza conforme a vontade da pessoa, do leitor, em querer conhecer, em querer se limpar, em querer ver algo de repente que ela não viu. Algo que precisa ser visto. A realidade precisa ser visto porque ela não vai mudar. Agora, a realidade aparente de cada um pode ser mudada. E é por isso que trocaram o alfabeto natural pelo alfabeto artificial, devido a essa vontade de alterar, de satisfazer os gostos e as vontades. Porque antes desse alfabeto artificial, a natureza orientava o ser humano através do alfabeto astrológico, que era um alfabeto da natureza, que dizia, através da palma da mão de todo mundo, o que a pessoa era, o que a pessoa precisava fazer, o que ela tinha que ser ou não ser. Então foi dado esse alfabeto, mas não aceitaram. Quiseram colocar as suas vontades e alteraram este alfabeto. A cultura racional ela explica antes mesmo deste alfabeto. Ela explica a verdadeira
origem da humanidade. Até o banner aí atrás, ele está falando sobre isso, ó, mapa da formação e criação do mundo de energia elétrica e magnética. Então, como ele foi formado, o que nós éramos antes de chegarmos a ser. Eu falo do alfabeto astrológico, que foi já o alfabeto dado pela natureza para orientar o ser humano que perdeu o seu vínculo. Mas tem o que aconteceu antes, os selvagens, os monstros, enfim, a forma que era antes de ser essa. A cultura racional, ela traz tudo isso, a verdadeira origem da humanidade, como foi essa transformação, deformação, enfraquecimento até chegar aqui, e como será e está sendo este retorno também, esta evolução ao que era. Porque todo mundo diz que a vida é essa mesma, mas ninguém se conforma e ninguém gosta de, depois de muito tempo estar vivendo aqui, ter que se despedir desta vida. Ninguém gosta dessas transformações. Isso são provas de que nós estamos fora do nosso estado natural, por isso nos transformamos, por isso nós morremos. Então isso e muito mais, e tudo que você sempre quis saber, a cultura racional veio agora neste terceiro milênio dizer para a pessoa: está ao alcance de todos. Esta obra você consegue adquirir muito facilmente. Para ser um estudante de cultura racional, você não precisa de validação, de processo seletivo, de nada, de ninguém, de aprovação de ninguém. A única aprovação é você querer saber e conhecer. E também não existe nenhuma obrigação no estudante de cultura racional. Todos estudam na sua casa. Conhecimento, ele está aqui. É você e o conhecimento, o que é preciso. Porque cada um entende de uma forma diferente. Cada um tem um perfil diferente. Por isso que a cultura racional também, esta coleção de livros, ela é bem extensa, para atender todos os níveis de entendimento, desde o menos alfabetizado ou até mesmo do analfabeto, até os níveis mais altos de estudo. É claro que estes com níveis altos de estudo, eles possam sim ter dificuldade em pegar nesse livro, porque ele é muito simples, ele é muito humilde na sua leitura, porque ele não tem mistério, não tem enigma, não tem fenômeno, não tem milagre, não existe nada disso. Uma vez sabendo o caminho, eu não preciso enfeitar o caminho novamente. Se você já sabe o caminho, então você vai seguir e vai chegar, não é mesmo? O que a gente precisa saber é o caminho. Só sabendo o caminho você chega e acaba e pronto. É claro que é, entre aspas, né? Se existisse um conhecimento na Terra que fizesse isso, a gente já saberia e estaríamos todos bem, todos em paz. Então é preciso desencantar, é preciso esse esforço, essa paciência, essa persistência, porque cada vez está mais difícil diferenciar o real do artificial. O artifício ele está tomando conta. Se o artifício é ruim, multiplicar o artifício fica pior, é uma questão de lógica. Se o artifício te deixa fora do natural, mais artifício vai te deixar mais fora ainda, mais distraído, mais longe da realidade, do porquê você está vivendo. Esta é a pergunta. Quem você é de verdade?
por que você está aqui, o que você precisa fazer para ser feliz e para retornar a seu estado natural. Porque o ser humano ele é feito por 7 sementes. São 7 partículas. E essas partículas estão espalhadas aqui, uma no Sol, uma na Lua, nas estrelas, outra na água, na terra, nos animais e dos vegetais. Essas partículas elas precisam ser recolhidas pela imunização racional, pela energia racional, para que a pessoa ela não nasça mais aqui. Se você concorda que a vida é de sofrimento, nascer, sofrer e morrer, então você concorda que este local não seria um local bom. Se você tem essa ideia, esse pensamento, esse entendimento de que a vida é feita para sofrer e depois morrer, então está aí comprovado, provado que o melhor seria voltar ao estado natural, onde não exista sofrimento nem morte. Mas como? Como eu faço para desencantar? Como eu faço para desmaterializar essa energia, esse habitante, este raciocínio para voltar? Será que é satisfazendo as minhas vontades, os meus desejos, através do pai do chão, a paixão? Será que é me envolvendo mais com a matéria? Simplesmente? A natureza ela é de transformações, então ela vai transformar todos, porque esta é a função da natureza, transformar. E o ser humano ele tem uma função. A função dele, primeiro, é se conhecer, para desencantar, para tomar consciência e querer se libertar. A libertação da matéria. A libertação verdadeiramente da matéria é estar livre de todo este sofrimento. Então é através da planta, do mapa e da bússola que o ser humano pode, através de escolha própria, através da vontade dele. Ninguém vai salvar ninguém. É muito individual. O que a gente pode fazer é aconselhar, tentar ser exemplo. Nem sempre o mundo é de aparências. É individual, ninguém pode ir por ninguém. Por isso que o estudo da cultura racional, por isso que esse desenvolvimento é feito pessoalmente, individualmente, somente a pessoa. Ela vai ter tudo que precisa e necessita estudando a cultura racional. Tudo que precisa e necessita. Não o que ela quer, o que ela gosta, o que ela sonha. É diferente. É o que precisa e necessita para viver aqui bem enquanto durar esta máquina eletromagnética, este corpo de matéria que tem validade. Então vamos aproveitar este tempo, este presente, para fazer o que nascemos, o que estamos aprendendo agora a fazer, que é saber para poder ter os benefícios e não nascer mais aqui, porque à medida que o tempo passa, a degeneração, a poluição, ela só aumenta, ela só aumenta, ela só aumenta.
ser humano tem um sentido, tem um destino, guia natural, e ele precisa se conhecer e ele precisa saber. Cultura racional, a cultura da concórdia universal através do desenvolvimento do raciocínio de todos, que é a terceira máquina, o terceiro milênio. Energia racional. Salve a todos, até a próxima e leia, estude os livros Universo em Desencanto e você não vai se arrepender. É para você, é para mim, é para todos. Salve, salve.